na iminência de voltar ao processo de reinserção, né, no temor, né, de voltar ao processo de reinserção, aguardando a apelação. É uma pena que o doutor Ciro Darlan saiu aqui, eu queria fazer uma pergunta para ele, mas vê que o doutor Vitor Bezerra voltou. Doutor Vitor, eu queria até te fazer uma pergunta aqui, aproveitando a minha fala. Olha só, a mesa vai ter que ser desfeita porque o voo, né, das nossas autoridades, doutora Suzana, o doutor Ciro Darlan, a doutora Silvana, eles vão ter que sair agora, porque senão vão perder o voo e não tem outro voo. Hoje é quinta-feira, né, para o Rio de Janeiro. O doutor Ciro vai ficar? Mas aí o doutor Vitor? Doutor Vitor vai ficar, tá bom? Agradeço a presença de vocês e nós vamos tomar as medidas cabíveis dentro da nossa comissão e depois o doutor Vitor leva o final, o encerramento para vocês. Pronto, eu não posso deixar de agradecer a presença de todos e aos pais que aqui vieram, se expuseram, sofreram, que a gente sabe que isso é um sofrimento, mas eu penso que foi necessário, né? Eu devo dizer a vocês que a ANGAD está sofrendo com vocês diretamente, dia e noite. Estamos estudando, pensando o que fazer, como fazer, onde ir, em que porta bater para ajudar vocês. Tudo que é possível fazer, tudo que está no alcance da gente fazer, a gente está tentando. Tenho certeza disso, não estão sós. Se a gente não ganhar, não é porque não tentamos, tá certo? Agradecer imensamente a deputada, né, a essa parceria, a esse acolhimento e a adesão à nossa causa. E vamos torcer, né, pessoal, e vamos juntos em energia e fé que a gente vai conseguir. Tá? Boa tarde. Queria... Não acabou a audiência, eu vou chamar os grupos de adoção para formar nova mesa, tá? Não, eu vou te dar a palavra. Deixa eles só saírem, por favor, tá? Por favor. Com voo marcado, mas eu gostaria de agradecer à deputada Lilian Sá por essa oportunidade e pedir a ela realmente esse apoio fundamental do Poder Legislativo, no sentido de acionar os presidentes de todos os tribunais e também, se possível, deputada, mandar uma moção de desagravo aos juízes das causas aí, para que eles saibam que a sociedade está vigilante. Muito obrigado a todos aí. Ok. Obrigado, doutor Ciro. Boa viagem para vocês. Obrigado. Eu quero chamar para compor a mesa a presidente do Grupo de Apoio da Sociedade Amapaense de Apoio à Adoção. E também quero chamar a Sandra Amaral, presidente do Grupo de Apoio à Adoção, de volta para casa, fazer parte da mesa. Senta aqui, doutor. Fazer uma nova mesa. E ficou conosco o doutor Vitor Bezerra. Positivamente. Vou te passar a palavra de novo, tá? Deixa a gente compor a mesa. Com a palavra, o Valbio Messias Silva, pai da Duda. Pode continuar e desculpe ter interrompido a sua fala, mas foi necessário. Obrigada. Bom, complementando, eu falei rapidamente aqui a história nossa com a Duda, né? Para as pessoas que não conheciam, né? Espero que tenha sido entendido aí, que foi muito rápido, né? Mas o mais importante é que o nosso caso é muito semelhante aos 3 casos que aqui estão. Muito semelhante. Hoje, como nós não temos mais a liminar, nós estamos na iminência da volta da reinserção, né? E aguardando o processo de apelação. Eu queria fazer, complementando, deputada Lília, eu gostaria de complementar a solicitação do desembargador, que além dessa moção para os presidentes de tribunais de justiça, tá? Eu gostaria eu sei que é um ano eleitoral, que é um ano complicado para quem é da vida pública, mas é importantíssimo, ainda mais que aqui tem mais de um caso de Minas também, uma visita, uma comissão visitar o Tribunal de Justiça, pessoalmente, fazer uma visita para o presidente do Tribunal de Justiça.
Eles têm que sentir o que vocês sentiram aqui hoje. É porque a gente sente isso todo dia. Nós acordamos e dormimos com essa dor. É muito difícil para a gente, né? E eles são insensíveis à causa. Não sei se pela própria posição, que eles têm que julgar os fatos, os dados, os casos, mas nós precisamos que vocês façam uma visita pessoalmente ao Tribunal de Justiça. Principalmente ao Tribunal de Justiça de Minas, que tem mais de um caso aqui. Eu gostaria de pedir isso para você, a senhora, desculpa. No meu caso, especificamente, essa moção aí, eu gostaria que fosse enviada também para o promotor de Contagem. Porque ele fez um parecer pedindo a extinção do nosso caso. Isso vai contra a função de um promotor de justiça, que ele mesmo foi o autor do primeiro processo. E ao doutor Vitor, gostaria de fazer uma pergunta. Baseado no provimento 36, o que pode ser feito para os membros do magistrado, da magistratura, quando agora, o provimento, ele simplesmente relembra as leis que já existiam. Concordo com isso. Mas, por exemplo, o agravo, ele tem um prazo de 30 dias para ser julgado. Passado, meu agravo ficou 6 meses sem ser julgado e depois foi extinto. Um caso como esse, cabe alguma correição, algum processo, alguma coisa contra a magistratura? Valvio, é difícil a gente mencionar assim, coisas específicas, até por ser do próprio Poder Judiciário. A gente tem uma vedação pela lei orgânica. Eu vou tentar te responder, mas eu preciso esclarecer alguns pontos antes. Há uma vedação da lei orgânica da magistratura para que os juízes, os magistrados, a gente não pode se manifestar especificamente sobre questões, nem dar aconselhamento. Mas a gente pode falar em tese. O provimento 36, ele veio, como bem colocado pelo desembargador Ciro, ele veio reforçar não só o cumprimento do ECA, mas também do ponto de vista da responsabilização administrativa dos magistrados que lidem com essas questões. Hoje no Brasil, a gente tem crescido, infelizmente, uma cultura da responsabilização do magistrado quando alguém se sente violado ou não atendido na sua postulação judicial. Então, é um equívoco, é um grande equívoco que a sociedade brasileira, ela tem se habituar, o juiz julgou contra a minha causa, eu vou representá-lo. Ele demorou a despachar meu processo, eu vou representá-lo. Talvez essa... Vou tentar usar uma expressão branda, essa timidez dos magistrados da infância em ter a coragem de colocar a cara para bater e fazer o que é justiça, talvez decorra muito desse apedrejamento público que a magistratura tem sofrido. Então, o que acontece? O magistrado vai ficar temeroso. O que se recomenda, juridicamente falando, se há uma demora, deve-se fazer uma postulação direta ao órgão, um peticionamento direto ao órgão que está ultrapassando o prazo. Olha, venho peticionar dizendo que foi ultrapassado o prazo. Às vezes, uma realidade de uma vara é diferente de outra. Existem varas onde o processo ele tem condições de tramitar adequadamente e de cumprir-se com os prazos. Outras não. Existem comarcas onde numa determinada vara existem 10 serventuários, na vara vizinha só tem um serventuário. E eu vou te dar um exemplo. Existem determinadas comarcas no interior do Brasil que nem serventuários existem. Existem pessoas contratadas por prefeitura ou de cargo político que vão lá para dar uma ajuda. Logicamente que eu estou falando de maneira geral. Para ser mais objetivo na tua pergunta, se existe uma insatisfação com uma decisão, devem ser buscados os recursos cabíveis. Se há uma inobservância da norma baixada pelo Conselho Nacional de Justiça no seu regular exercício do poder regulamentar para o Poder Judiciário, deve ser adicionado, acredito eu, inicialmente, aquele que conduz a causa, se for no primeiro grau de jurisdição, o magistrado ou o desembargador relator, dizendo, desembargador, magistrado, eu venho informar que o prazo ultrapassou segundo a resolução tal. Por que essa medida deve ser interessante? Não é uma visão corporativista. Porque aquele juiz ele pode dizer, olha, eu estou demorando o teu processo simplesmente porque o estudo social X não chegou ainda. Por isso que eu ultrapassei os 60 dias, os 120 dias e tal e tal.
Se você apresenta uma reclamação, uma representação por excesso de prazo diretamente no órgão correcional, corregedoria do próprio tribunal, ou até no próprio CNJ, duas coisas podem acontecer. O magistrado ele vai ter que parar o tempo dele, vai parar o teu processo e outros tantos, milhares, que normalmente ele vai ter que dar conta, para ter que responder, às vezes, uma questão, vai ter que responder uma sindicância e uma série de outros questionamentos e acaba gerando um efeito indesejado. Ou ainda um outro, talvez ele pode simplesmente criar uma certa animosidade e dizer, olha, eu vou me considerar suspeito para continuar no caso, que é uma possibilidade jurídica. E, normalmente, pelas normas de organização judiciária, existe o juiz substituto dentro de uma escala já pré-definida e publicada, e vai ser aquele juiz competente para conduzir o caso. Só que, pela atual situação de carência de magistrados no Brasil, a grande possibilidade é que esse processo acabe ficando parado. Então, volta àquela história. Quando houver uma inobservância dos prazos previsto no novo provimento do CNJ, a recomendação que se dá é que se busque o magistrado ou o relator, caso seja numa instância superior, ou o próprio juiz da causa, doutor, o que é que está acontecendo, o porquê que o prazo foi ultrapassado. Agora, não fazer isso só de boca, fazer formalizado no processo através de petição, porque aí também dentro do processo através de petição, o juiz poderá ou se justificar, dizendo o que é que está acontecendo ali, ou, ao mesmo tempo, mostrar que é injustificado e abrir realmente a margem para uma eventual representação do ponto de vista correcional quando cabível. Eu espero que tenha sido satisfatória e eu acredito que ao ultrapassar esses prazos, o provimento ele fala mais em prazos ultrapassados em 12 meses e de maneira injustificada. Então, se buscar uma efetividade nos processos através do procedimento correcional pela aplicação das sanções administrativas, talvez não seja o mais adequado. O adequado, na verdade, é que o Poder Judiciário seja estruturado para dar o funcionamento na forma que ele precisa. É isso que nós precisamos. Na hora que o magistrado ele tiver a possibilidade de se capacitar, de ter tranquilidade de decidir um processo que envolve crianças e adolescentes com a tranquilidade e a isenção, a paz de espírito que precisa ter, talvez as coisas melhorem. Talvez não haja mais essa loteria de decisões que, infelizmente, o juiz teve que tomar com base, e me desculpem aí, eu não estou fazendo crítica a nenhuma das decisões específicas, mas muitas vezes pode acontecer numa decisão míope. Por que eu digo míope? Porque ele tem uma visão mais restrita do que está, ele decide em cima do que está no papel. Né? E na infância, na infância e na juventude não pode ser assim. A gente tem que ter tempo, tem que ter capacitação para ter uma decisão, uma visão um pouco mais ampla. Né? O provimento foi interessante, ele veio de alguma forma reforçar o que nós tínhamos. Mas a gente precisa repensar na maneira de que, antes de ser eficaz o sancionamento pelo descumprimento dos prazos, que seja eficaz aquela parte inicial do provimento que diz que cabe aos tribunais de justiça estruturar adequadamente, fazer os estudos. É isso que se quer. Porque o juiz sancionado não vai interessar a ninguém, nem ao juiz, nem à família que foi desagradada. O que interessa é que a justiça possa efetivamente avaliar os casos com a isenção que cada caso merece. Muito obrigado, doutor Vitor. Quem mais quer fazer alguma pergunta para a mesa, vocês podem enviar. Eu vou passar a palavra agora. Valber, você quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, rapidamente, né, para não atrapalhar até o decorrer da sessão aqui. No mais, agradecer, doutora, né, Lília, pela sua posição, o enfrentamento, o seu sentimentalismo aí, que eu vi que é muito sincero, ninguém chora dessa forma que você chorou, como eu também chorei daqui. É difícil aguentar, né, ouvir esses casos, é muito complicado para a gente que vive essa situação. Agradecer e enobrecer também a posição do doutor Vitor, que eu já conhecia desde a outra vez que eu estive aqui, na outra audiência nossa, uma pessoa sensacional também, dá para ver que é realmente uma pessoa preocupada com a causa, realmente. A Angaad, né, que foi uma das mentoras disso aqui, né, a Sandra, do grupo do Divinópolis, que sempre está apoiando a gente também, muito obrigado. Eu não sei como agradecer a todos vocês
pela ajuda. E o caso Duda ficou emblemático, porque foi o princípio, e hoje, assim, as pessoas recorrem a nossa página, Fica Duda, né, no Face, para relatar casos. Então, a gente sofre com vocês. Toda vez que vocês mandam para a gente, é mais um filho que a gente está também sofrendo por ele. Mas estamos aí na causa, eu acho que eu não consigo sair mais dessa causa, eu vou continuar nela para sempre, não tem jeito mais. Então, obrigado, um abraço a todos. Que Deus abençoe. Eu já falei, eu vou falar de novo. Eu falo o tempo todo, Deus é fiel, Ele é maravilhoso. Talvez Deus esteja até... Eu falo em Deus porque eu acredito na força divina. E eu sei que vocês também acreditam. E às vezes Deus escolheu vocês para mudar a situação de milhares de crianças no Brasil. E Deus, Ele é fiel, não vai deixar vocês desamparados, com certeza. Eu quero passar a palavra agora para a Leilane de Cássia Araújo, que é presidente do Grupo de Apoio da Sociedade Amapaense de Apoio à Adoção. Boa tarde a todos os presentes. É com muito prazer que estou aqui nessa audiência pública hoje. Queria parabenizar a deputada Lilian Sá. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e dizer para a senhora, em nome da Letícia Fernandes, que a senhora é uma leoa. A senhora, como Letícia, está nos representando e agradecemos muito por isso, por esta oportunidade. Eu gostaria de começar minha fala com o vídeo da retirada da Stephanie de Letícia, um vídeo muito chocante, muito triste.